Olá! Iniciando então a nossa resolução de exercícios da disciplina de Geometria Analítica, resolução então dos exercícios 11 e 14 da lista 3. O primeiro exercício, dados dois vetores A e B, achar um vetor x sabendo-se que ele é perpendicular ao eixo AZ e que verifica as seguintes relações. O escalar entre o vetor x e o vetor A resulta em 9, e o escalar entre o vetor x e o vetor b resulta em menos 4. Então, primeira coisa, nós temos que... Deixa eu habilitar aqui a minha ferramenta pincel, só um minutinho que eu esqueci. Bom, então dando continuidade aqui. Precisamos encontrar as componentes de um vetor x. Vou chamar aqui até essas componentes de x, de y e de z, pode ser a, b, c, d também, tá? Primeira informação importante aqui, esse vetor ele é perpendicular ao eixo AZ. Então, o vetor x ele forma o quê? Um ângulo de 90 graus com o eixo AZ. Então, θ é igual a 90 graus, certo? E nós temos a relação que cosseno de θ é igual a essa componente do vetor x, se ele forma um ângulo com vetor OZ, então temos que pegar, estamos nos referindo à componente z, então é igual a z sobre o módulo de A. Mas quem é o módulo do vetor A? Módulo do vetor A é dado por 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Módulo do vetor A é igual a 3 ao quadrado, 9, com mais 1, 10, com mais 25, 35. E, então, nós temos que nosso θ aqui, substituindo nessa fórmula, θ é igual a 90 graus, cosseno de 90 graus é zero. E é zero. É igual a componente z sobre o módulo do vetor A, que é raiz de 35. Multiplicando aqui em cruz, temos que z é igual a 0 vezes raiz de 35, é zero. Então, nós já determinamos a componente z do vetor x, que é zero. Então, a gente já pode escrever aqui, vamos escrever aqui no cantinho, só para não esquecer, que o vetor x, ele já tem as componentes x, y e o nosso z é zero, ok? E agora, segunda informação que nós temos aqui, vamos fazer o escalar do vetor x e do vetor A. Mas quem é o vetor x? Esse aqui que nós acabamos de determinar na componente z. Então, x, y e 0, escalar com o vetor A, que é 3, menos 1 e 5, isso aqui resulta em 9. Então, iniciando aqui a multiplicação, 3x menos y é igual a 9. 3x menos y, 5 vezes 0 é igual a 9. Vamos guardar isso aqui, tá? E vamos agora fazer o escalar entre o vetor x e o vetor b. Quem é o vetor x? X, y e 0. Escalar vetor b, 1, 2 e menos 3. Isso aqui sabemos que é igual a menos 4. Então, iniciando-se a multiplicação aqui, né, teremos x vezes 1, x, mais 2y, igual a menos 4. Ora, que interessante. Então, podemos fazer aqui um sistema linear para encontrar os valores de x e de y. Temos, então, que 3x menos y é igual a 9 e x mais 2y é igual a menos 4. Vamos eliminar x, então vamos multiplicar essa daqui por menos 3. Reescrevendo o sistema, nós temos que 3x menos y é igual a 9 e menos 3x menos 6y
é igual a 12. Dessa forma, x eliminado menos 7y é igual a 21. Dessa forma, y é igual a menos 3. Então, acabamos de determinar a componente y do vetor x, menos 3. Para achar o valor da componente x, basta o quê? Fazer uma substituição aqui, vamos substituir y na linha 1 desse sistema aqui, ó, L1, L2, na linha 1. Vou colocar aqui em L1. Dessa forma, 3x menos y é igual a 9. 3x menos o y está valendo menos 3, fazemos a substituição aqui, é igual a 9. 3x mais 3 é igual a 9. 3x é igual a 9 menos 3. Dessa forma, 3x é igual a 6. Então, x é igual a 2. Acabamos de determinar, então, todas as componentes do vetor x. Certo? Então, podemos dizer que o nosso vetor x aqui procurado, tem as componentes para x 2, para x 2, y menos 3 e z igual a 0, conforme é aqui o resultado procurado, certo? Dessa forma, determinamos aí as componentes, espero que vocês tenham entendido. Resolvendo então o exercício 14, da lista 3, um vetor V forma ângulos agudos congruentes, ou seja, os vetores, os ângulos alfa, beta e teta são iguais, são congruentes, com os semi-eixos coordenados positivos. O que é semi-eixo coordenado positivo, professora? Bom, o eixo x nós temos valores positivos e negativos, assim como o eixo y e o eixo z. Como estamos trabalhando aqui só com os coordenados positivos e não com os negativos, então nós estamos trabalhando apenas com o semi-eixo, só dos positivos. Ponto. Calcule suas coordenadas sabendo que módulo do módulo de V é igual a 3. Resposta, V então é igual a raiz de 3. E o vetor é raiz de 3, raiz de 3 e raiz de 3. Vamos calcular então. Primeira coisa que nós temos que calcular, que levar em consideração, se esses ângulos são congruentes, então eu vou falar que alfa é igual a beta, que é igual a teta. Correto? Consequentemente, o cosseno de alfa vai ser igual ao cosseno de beta, que vai ser igual ao cosseno de teta. E nós temos uma relação aqui que nos fala o seguinte, que cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de teta é igual a 1. Mas se esses ângulos são iguais, então eu posso falar que cosseno ao quadrado de alfa, como beta é igual a alfa, eu vou chamar o beta de cosseno ao quadrado de alfa. E o teta também não é igual a alfa, então eu vou colocar cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Por que eu fiz isso? Para eu poder realizar aqui a adição entre eles. Então, 3 vezes o cosseno de alfa cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1/3. Cosseno de alfa igual a raiz de 1 sobre raiz de 3. Não posso deixar um radical na raiz, vamos racionalizar. Então, raiz de 3 sobre 3. Então, temos que cosseno de alfa é igual a raiz de 3 sobre 3. Isso vale para todos os ângulos.
Então, o cosseno de alfa é igual ao cosseno de θ, que é igual ao cosseno de beta, igual ao cosseno de θ alfa. O cosseno de alfa é igual ao cosseno de beta, que é igual ao cosseno de θ, que tem todos eles valem raiz de 3 sobre 3. Temos também uma outra relação aqui. Uma relação que diz o seguinte, que o cosseno de alfa é igual a x sobre o módulo do vetor v. Só que nós não sabemos quem é o vetor v. Na verdade, nós queremos determinar esse vetor v, né? Bom, quem é o cosseno de alfa? Nós temos esse valor aqui, que é o raiz de 3 sobre 3, que é igual a x, o módulo, aqui nós temos o módulo do módulo de v. Se o módulo do módulo de v é igual a 3, então nós vamos colocar aqui 3. Multiplicando em cruz, nós temos que cosseno de alfa é igual a 3x, cosseno de alfa é igual a 3x, que é igual aqui a 3 raiz de 3. Vamos tirar esse igual aqui, então. Então, x é igual a 3 raiz de 3 sobre 3. X, então, é igual a, cancelando 3 raiz de 3. Como o cosseno de todos eles são iguais, se eu fizer para o cosseno de beta e o cosseno de θ, todos terão o mesmo valor. Então, eu posso afirmar que o vetor v é igual a raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, ou o vetor v é igual a raiz de 3, que multiplica 1, 1 e 1. Correto? Então, até breve. Espero que tenha entendido.